Fala, gente. Boa noite aí, bom dia, boa tarde, tá? Vamos aqui começar mais uma aulinha aqui a respeito de Linux. Vou fazer rapidamente aqui uma revisão do chmod, ok? Então vamos lá. Então eu vou aqui criar uma pasta chamada estudos. Então cd estudos, entrei na pasta. E agora eu vou criar aqui um arquivo chamado teste.txt. Então é um ls aqui, ls-l. Você vê que eu estou criando esse arquivo, eu estou logado como usuário root, né, que é aquele usuário administrador e tal. Então tudo que ele cria, o usuário root cria, ele é o proprietário. Se ele criou, ele é o dono, beleza? Então eu vou criar aqui um usuário, add user, Paulo. E aí ele já criou, ó, aqui uma pasta lá dentro do home para mim, colocando aqui a senha do Paulo e o Y aqui. Então pronto, o Paulo agora foi criado. Então pessoal, como vocês podem ver, aqui dentro da pasta estudos, o root ele é o proprietário desse arquivo, tá? Então se eu entrar aqui como Paulo, ó, loguei agora su espaço Paulo, estou aqui como Paulo, ó, e eu vou dar um ls aqui. Esse arquivo aqui eu consigo o quê? Consigo acessar o arquivo, mas você percebe que eu não vou conseguir inserir nada nele, ó, porque ele diz, ó, change a read-only file, alterando um arquivo somente leitura. Ele não me permite mudar esse arquivo, porque eu só tenho acesso de leitura. Então o que é que eu vou poder fazer aqui? Apertar ESC, Shift, dois pontos, Q para sair e apertar Enter. Então eu não posso alterar esse arquivo porque eu não tenho privilégios do root, tá? Não tenho privilégio de root. Então o que é que eu posso fazer aqui? Vou voltar para o meu root, digitar exit e vou dar permissão, vou mudar aqui a permissão aqui do arquivo, mudar aqui chmod, posso usar essa permissão aqui, ó, u igual a rwx, né? Ou eu quero dar permissão total a todos os usuários nesse teste.txt. Esse arquivo é público, né? Então eu posso dizer que eu quero dar um 7, 7 e 7. Tá? Lembrando para vocês o que é esse 777, tá, pessoal? Ó, lembram dessa tabelinha aqui, né? Ó, o 777, o 7, ó, ele representa ler, gravar e executar. Read, write e execute. Ok? Então, vou botar 7. Esse primeiro 7 é para o usuário, esse segundo 7 para o grupo e esse outro 7 para outros usuários. Apertei Enter. Se eu der um ls-l agora, você vê que está tudo completo aqui, ó. Todo mundo tem acesso a tudo. Então se eu voltar lá no meu amigo Paulo, lá, su espaço Paulo, ó, tô lá dentro do Paulo, vou dar um ls, ó. Então eu posso vir aqui no teste.txt, vou apertar o i para entrar no modo de inserção, ó, e ele não me bloqueou mais para não poder inserir, ó. Oi, eu sou o Paulo. Aperto o S, que agora para sair do modo de inserção, para esse insert sumir, ó, sumiu. Aperto Shift, seguro Shift e aperto dois pontos. E aí os dois pontos aparecem aqui, digito W para gravar e o Q para sair. Pronto. Então se eu der um cat teste.txt, tá? Eu consigo ver o que eu escrevi dentro. Uma coisa que vocês estiverem digitando, pessoal, quando você tiver, botar aqui o cat, se eu botar o T só e apertar a tecla Tab, que fica em cima do Caps Lock, aí do lado esquerdo do teclado, ó, Tab, ele completa para mim sozinho, tá? Outra coisa que vocês podem fazer também é nas setas do teclado, essas setas para cima, para baixo, esquerda e direita, se você botar para cima, ó, ele vai mostrando os comandos que você já digitou, tá? Tanto para cima quanto para baixo ele vai navegando neles, beleza? Então, pessoal, dei permissão total, então o Paulo conseguiu acessar esse arquivo aí de boa, né? Então vamos lá. Então, nessa parte, pessoal, eu já concluo a minha aula que trata da revisão que nós vimos de chmod, tá certo? Então eu creio que já é para vocês terem uma noção de como é que isso funciona, tá certo? Uma coisa que vocês têm que prestar atenção também, que eu estou aqui, ó,
vou apertar, digitar agora exit, eu vou sair de dentro do Paulo, eu estou navegando entre usuários diferentes dentro do Linux, né? Exit, voltei para o root, ó. Então, se eu quiser voltar no Paulo, su espaço Paulo, e ele volta para o Paulo, tá? Apertar exit de novo, pronto, voltei para o root. Beleza? Então a gente mudou, né, as permissões desse arquivo aqui, beleza? O que é que eu vou fazer agora, né? Esse usuário aqui, root, ele é o dono desse arquivo. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou agora trabalhar com outro comando chamado shawn. Esse shawn, o que é que ele faz? Ele muda o proprietário do arquivo. Vamos supor que eu diga assim, não, esse arquivo eu não quero mais ele, eu vou passar ele para o fulano, para outro usuário. Então eu posso usar esse comando shawn, tá? Então eu vou dizer assim, ó, shawn, eu quero que o Paulo e o grupo Paulo sejam dono do arquivo teste.txt. Apertei Enter, ls-l, olha aqui, quem é que está aqui agora? Tá? Paulo e Paulo. Vou mudar também, pessoal, agora aqui como... Vou tentar aqui com o root, certo? Tentar mudar aqui o chmod dele, as permissões, para nem todo mundo ter acesso a tudo, né? Então eu vou botar aqui os números de novo. Nessa tabelinha nossa, ó, somente ler é o 4, tá? Então eu vou dizer o quê? Que eu quero que o usuário dono do arquivo ele tenha acesso total, que é o 7, que o usuário do grupo dele tenha acesso de leitura e escrita, que no caso aqui vai ser o 6. Então vai ser, eu quero 7, 6 e 0, que os outros usuários não tenham acesso a nada, tá? Então vamos lá. 7, 6 e 0 ao arquivo teste.txt. Mas eu vou fazer isso aqui com o Paulo, né? Que o Paulo é que é o dono do arquivo agora. Então vamos lá. Vou mudar aqui sul, Paulo. Voltei lá para o Paulo, chmod 7, 6 e 0, teste.txt. Dá um ls-l, olha lá. O Paulo tem acesso completo, o grupo dele tem acesso para ler e gravar, e os outros não têm acesso para nada. Tranquilo? Então o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou criar um usuário para a gente testar, né? Que eu acho que o root aqui ele ainda vai conseguir acessar o teste.txt, ó, se eu tá aqui. O root ele tem acesso porque ele é o usuário administrador e o administrador ele chega em todos os lugares aqui, tá? O que é que eu vou fazer agora? Vou criar um usuário aqui chamado ddUser Maria. Então, distribuir aqui um sempre para Maria, enter, 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 e o Y e enter de novo. Então eu tenho aqui o usuário Maria. Eu vou logar agora com a Maria, ó, su espaço Maria. Então estou aqui com a Maria. Maria, beleza. Dá um ls. Maria tá vendo aí, ó. Então, ó, eu dei um cat.txt no arquivo e eu não consigo ler esse arquivo. Por que eu não consigo ler, pessoal? Se eu der um ls-l, ó, porque o arquivo é do Paulo e somente o Paulo e as pessoas que tem no grupo dele é que podem ter acesso a esse arquivo. Eu não dei nenhum acesso para os outros. E a Maria, por enquanto, é um outro. Tá? Ela é um outro usuário. Então, você percebe que eu mudei o proprietário para o Paulo. E aí um outro usuário comum, que não seja o usuário administrador, no caso o root, ele não tem acesso a esse arquivo, tá certo? Ele não tem acesso. Só que, preste bem atenção, o Paulo ele tem um grupo. E se a Maria entrar para o grupo dele, será que ela pode acessar? Então, é isso que nós vamos ver agora, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, tá, pessoal? Tem um comando chamado gpswd -a. Aí eu vou colocar aqui, ó, o nome do usuário, que vai ser a Maria, e o grupo que eu quero colocar ela, que é o grupo do Paulo. Então, se eu fizer aqui, ó, eu não posso porque eu estou com o usuário Maria, né? Então eu tenho que voltar lá para o usuário root. Então, exit para voltar para o root. E vou lá digitar de novo,
PSWD menos a Maria, que é o usuário. Qual é o grupo que eu quero? Eu quero o grupo do Paulo, que a Maria entra no grupo do Paulo. Enter. Aí ele diz, adicionando o usuário Maria ao grupo do Paulo. Então, se eu agora voltar para Maria, se o Maria, e eu der um cat, teste.txt, eu consigo ver o que é que tem dentro do arquivo. Inclusive, eu posso até alterar esse arquivo. Ó. Oi, eu sou a Maria. Aperto ESC, Shift, seguro Shift, 2 pontos. Digito W, Q e teclo Enter para sair. Se eu der outro cat, ó, salvei. Então a Maria agora ela tem acesso ao arquivo do Paulo, porque ela está, repito, no grupo do Paulo. Então os usuários que estão dentro do grupo, eles têm acesso de leitura e escrita. Tá bem? Então, pessoal, quais comandos a gente viu até agora aqui? Né? A gente viu o chmod, que nos permite, né? Eu vou até botar aqui, ó, chmod, que altera a permissão dos arquivos e pastas. Vimos o shell, que altera a propriedade de arquivos e pastas. Aqui o chmod altera a permissão, né? O shell, ele altera o que? A propriedade, ele muda o dono do arquivo. E o group e o g PSWD menos a usuário espaço grupo, o que é que ele faz? Ele adiciona um usuário a um grupo. Tá bem? Então foi isso que a gente conseguiu ver nessa aula aqui, tá bem? Então eu espero que sirva de auxílio para vocês. A gente vai fazer algumas práticas, tá bom? Eu vou mandar para vocês aqui um link para vocês acessarem também, se puderem, de casa, para estar testando isso aqui na prática, né? Se você tiver um computador ou quiser ir lá para o instituto, acessar de lá, para poder estar tentando fazer isso aqui, né? Praticar isso que eu estou mostrando aqui para vocês, tá bom? Então, até mais, pessoal.